Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o Ministro Marcos e eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que a misericórdia, que a graça, que a paz de Deus ela esteja sobre a sua vida nesse dia. Amém? Creia que Deus está abençoando a sua vida. Creia que Deus está agindo em seu favor. Amém? Confie na palavra de Deus. Amém? Deus ele deu uma palavra para Josué se animar, para Josué ter bom ânimo, e Deus falou para Josué não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para Josué não ir para o fanatismo religioso e nem ir para a religiosidade, para ele ficar no bom caminho, na presença de Deus. Assim, ele seria bem-sucedido naquela missão que Deus havia dado para ele. Amém? Tanto que foi Josué e Caleb que chegaram até a terra prometida. Os demais do povo acabaram perecendo no deserto pela desobediência à palavra do Senhor. Por isso que é importante, irmãos, nós andarmos em obediência à palavra de Deus. Amém? Não se desvie dos caminhos do Senhor. Trilhe o caminho da santidade, trilhe o caminho da santificação. Certa vez Deus falou para o povo dele: santificai-vos hoje, porque amanhã operará maravilhas no meio de vós. Amém? Por isso que é importante a cada dia nós lavarmos as nossas vestes na palavra de Deus. Amém? Irmãos, a mensagem de hoje, eu vou falar aqui um pouquinho da fraqueza humana e da misericórdia de Deus. Amém? Deus, ele é misericordioso. Ele quer que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus, ele quer que o homem chegue ao arrependimento. Amém, irmãos? A mensagem de João Batista aqui nessa terra, quando ele esteve aqui, foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Manassés, a mensagem de hoje está em 2 Crônicas, capítulo número 33. Nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito do rei Manassés. Amém? Nós vamos ler uma parte dessa passagem, depois você medita nesse capítulo 33 de 2 Crônicas, que tem muitas lições preciosas para a nossa vida. 2 Crônicas 33, o rei Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Manassés era filho de Ezequias. Falta de bom exemplo, irmãos, não foi, porque Ezequias, apesar de ter algumas falhas, como todos nós temos, ele foi um bom rei, fez grandes obras para o povo de Jerusalém. Porém, o filho dele, Manassés, quando assumiu o trono no lugar dele, Manassés se desviou para a idolatria, para o ocultismo, até mesmo para a feitiçaria. Deus falava para Manassés, mas ele não dava ouvidos. Por isso, irmãos, que é importante nós andarmos na presença de Deus. Amém? Quem está andando por caminhos tortuosos, plantando sementes que não deveria plantar, uma hora virá a colheita. Amém? Trilhe o caminho da santidade, trilhe o caminho da santificação. Amém? Se separe. Vivemos nesse mundo, mas estamos aqui somente de passagem. Não confunda bênçãos com salvação. Amém? Lembra lá da passagem dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas apenas um foi salvo, aquele que voltou e se prostrou e adorou a Jesus. Amém? No livro de 2 Crônicas, capítulo 33, nós vamos ler a partir do versículo 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. No versículo 11 diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi,
ao ocidente de Gion no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto, também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Amém, irmãos? Então, somente até aqui, depois você medita mais nessa mensagem. Deus, irmãos, ele deu uma grande oportunidade para Manassés. Ainda novo, ele começou a reinar. Só que, como eu falei, Manassés, ele se desviou dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que come plantar, ele vai colher. No versículo de número 9, no versículo de número 10, diz assim: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram o quê? Ouvidos. É muitas coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje. Deus tem dado a palavra dele para a humanidade e muitos não estão ouvindo. Muitos estão indo para a rebelião contra a palavra de Deus. Muitos não querem saber de assumir um compromisso sério com Deus. Muitos procuram a Deus somente quando a água está pelo pescoço, somente interessado naquilo que Deus pode dar, não em servir a Deus de todo o coração. Manassés, ele teve uma grande oportunidade na vida dele. Poderia ter feito das coisas de uma maneira diferente. Poderia ter colhido frutos maiores do que frutos amargos. Manassés, em certo momento da vida dele, a rebelião dele contra Deus foi tão grande que Deus permitiu que o rei da Síria viesse e os levasse cativos para onde? Para a Babilônia. É isso que o inimigo quer fazer nos dias de hoje e tem feito, irmãos, com aqueles que desobedecem a palavra de Deus. São muitos os que receberam, que conhecem a palavra de Deus, mas que se deixaram levar pelas coisas desse mundo e acabaram se afastando dos caminhos do Senhor. Manassés, a Bíblia diz que ele estava preso entre espinhais. Assim é na vida, irmãos, daqueles que desobedecem a palavra de Deus. A pessoa fica entre espinhos. Para onde ela vai, as coisas só dão errado. Para onde ela vai, ela só recebe retaliação, ela só recebe açoite. Se essa pessoa, irmãos, ela não se humilhar, como Manassés fez, ela não voltar o seu coração para o Senhor, ela vai caminhando, errando, até chegar à perdição. Amém, irmãos? E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Não é esse o plano que Deus tem para a vida do homem. Deus, ele nos deu a sua imagem e semelhança. Deus, ele deu a Jesus como sacrifício vivo naquela cruz do Calvário. Ele quer o homem perto dele. Só que o homem, irmãos, muitas das vezes quer fazer as suas vontades. E não é dessa maneira que as coisas funcionam. Irmãos, com o crente não existe esse negócio: ah, ministro, eu tenho uma carta na manga, se isso não der certo eu vou fazer aquilo outro, e assim. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Nós temos que pedir a direção de Deus. Não existe esse negócio de plano B, amém? O plano que nós temos vivendo na nossa vida é o plano de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você acha que Deus queria ver Manassés e o povo daquela época preso entre espinhais? Claro que não, irmãos. Deus colocou Manassés para poder reinar, para poder continuar aquilo que o pai dele, Ezequias, havia começado. Essa era a função do rei naquela época, em Jerusalém, em Judá, levar o povo para mais perto de Deus. Mas Manassés se desviou totalmente dos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Cada um faz as suas escolhas. Só que não adianta a pessoa plantar espinho e querer colher flores. Manassés, ele teve algo de bom na vida dele, que ele se arrependeu. A Bíblia diz aqui no versículo 12: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele se humilhou. Tem pessoas que estão trilhando o caminho errado e a pessoa fica ainda naquele sentimento de rebelião no coração, achando que o que está fazendo está correto. Mas Deus, irmãos, ele está observando tudo. Deus, ele sonda o coração de cada um. Ele sabe aquilo que se passa no coração de cada pessoa. Manassés, ele se humilhou perante o Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua súplica e o tornou a trazer
a Jerusalém. Deus se aplacou, irmãos. Deus às vezes permite que nós venhamos ficar entre espinhos para nós olharmos para Ele, para nós colocarmos a nossa confiança totalmente nele. Manassés, ele foi trazido de volta a Jerusalém. Irmãos, Deus, ele não quer tirar nada de nós. Deus, a única coisa que ele quer tirar da nossa vida é aquilo que está errado, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Deus, ele quer tirar muitas das vezes é o pecado da nossa vida, aquilo que nos afasta de Deus, tirar a iniquidade. Amém, irmãos? Quantas pessoas estão, a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria e por se multiplicar o que? A iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado deliberado. Fazer as coisas com maldade, com segunda intenção, com um desejo muitas das vezes de prejudicar alguém, amém? Mas Deus, irmãos, ele sonda cada coração. Manassés, ele teve algo de bom, ele se arrependeu, ele se humilhou, ele voltou o coração dele para Deus e Deus restituiu ele novamente ao reinado daquela época. Irmãos, guarde uma coisa no seu coração, Deus, ele não quer tirar nada da sua vida, a não ser aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Ele. Amém? E Deus às vezes permite que as pessoas cheguem a ser colocadas entre espinhos para que estes voltem os seus olhos, o seu coração para Ele. Amém? Depois disso, Manassés ele fez grandes obras em Jerusalém e assim, amém, ele terminou o reinado dele. Mas poderia ter sido de uma maneira diferente. Poderia ter começado a reinar bem já com 12 anos de idade. Tem muito sofrimento que vem na nossa vida, porque muitas das vezes nós queremos viver os nossos planos e não os planos de Deus. Amém? Depois você medita mais nessa mensagem, mas olha, irmãos, como Deus é bom. Amém? Manassés, ele trilhou os caminhos da escuridão, mas no momento que ele se arrependeu, Deus trouxe a misericórdia, a graça e a bondade sobre a vida dele. Deus, ele está sempre com as mãos dele estendidas para o homem, para aqueles que se humilham diante da presença dele. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. Tem um ditado popular aí que diz que os humilhados serão exaltados. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. Nós temos que se humilhar diante da presença de Deus. Amém? Então que Deus venha abençoar a sua vida através dessa mensagem. Feche teus olhos agora em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Se você tem algo para colocar diante de Deus, às vezes você sabe de alguém, é um filho, é um marido, é uma esposa que está trilhando esses caminhos que Manassés trilhou. Amém? Ore por essa vida, mas a pessoa tem que ter atitude, irmãos, de reconhecer que ela está errada, que ela que errou e que Deus, ele é misericordioso. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro com cada vida agora, meu Deus, e eu peço, meu Deus, a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade, Senhor, sobre cada vida que está recebendo essa mensagem. Pai, o Senhor deu uma grande oportunidade para Manassés. Ainda novo, ele começou a reinar, Pai, em Jerusalém. Porém, Manassés desviou o coração dele da tua palavra, da tua presença. Manassés, meu Pai, ele se desviou por caminhos tortuosos. Assim, meu Deus, como muitos têm feito nesse dia, muitos que conheceram a tua palavra, muitos que tiveram o privilégio, meu Deus, de receber algo do Senhor, mas se desviaram, meu Pai, após os desejos desenfreados do seu coração. Pai, é da tua vontade que o homem, meu Pai, não se perca, é da tua vontade que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas quando este, ó Pai, reconhece os seus erros e busca ao Senhor e se arrepende. Manassés trilhou caminhos tortuosos, mas ele, meu Pai, se arrependeu. Mas ele voltou o coração dele para o Senhor. E o Senhor, meu Deus, é um Deus bom. O Senhor é um Deus, meu Pai, perdoador.
Amém, meu Deus. O Senhor perdoou a Manassés, o Senhor restituiu ele novamente ao reino dele, porque o Senhor não quer tirar nada de nós, meu Pai, a não ser aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Isso, meu Pai, nós pedimos que o Senhor tire mesmo aquilo que nos atrapalha, as raposinhas, meu Pai, que nos atrapalha de olharmos, de estarmos na Tua presença. Meu Deus, abençoa, meu Pai, cada vida que está recebendo essa mensagem agora. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, meu Pai, essa pessoa que está passando por dificuldades, por problemas com um filho que se desviou, com um marido rebelde, com uma esposa rebelde. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar grande e poderosamente. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós confiamos, Senhor, na Tua misericórdia, na Tua graça e na Tua bondade. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.